Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início então ao encerramento deste congresso, dividido em duas partes. Uma primeira, à semelhança do que aconteceu já no congresso anterior, nós quisemos homenagear um conjunto de pessoas que tiveram um papel relevante na melhoria dos sistemas de transportes, na dedicação da sua vida profissional, na totalidade ou em parte aos sistemas de transportes, e decidimos homenagear essas pessoas neste congresso. Uma delas, infelizmente, já a título póstumo, mas felizmente os outros ainda estão todos entre nós. A primeira pessoa que quisemos homenagear foi o professor Luís Valente Oliveira, que acho que toda a gente conhece, mas 2 ou 3 palavras só do que era importante salientar aqui. Ele foi um dos pioneiros do planeamento regional e urbano em Portugal, como catedrático na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Foi responsável pelo primeiro plano regional da Universidade do Porto, da região do Porto, que se chamava o Noroeste Peninsular, porque para ele a área metropolitana do Porto não era só o Porto, era o Porto, Braga, Guimarães, era o Triângulo, aliás, como o Costa Louro também defendia, e tinha depois uma especialização em Haia, no Imperial College, e foi uma pessoa que presidiu a CCDR depois já do 25 de Abril, foi Ministro da Educação, foi Ministro do Planeamento, foi Ministro das Infraestruturas, em vários governos, e é de facto uma pessoa que marcou muito uma série de colegas e de profissionais nesta área, e é a ele que se deve a primeira racionalização dos instrumentos de gestão territorial. É bom que a gente não se esqueça disto. Em 1990 nós tínhamos uma catrefa, era quase como os bilhetes dos títulos de transporte antes de haver o passe, havia aí uma dezena de diplomas legais que não eram sequer coerentes entre si, um com os PDMs, outros com os planos de urbanização, outros planos regionais, etc. E ele, pela primeira vez, junta tudo isso. Alguns deles vinham antes do 25 de Abril, que é espantoso, e ele junta tudo isso e faz uma grande reforma sobre os instrumentos de gestão territorial, que marcou praticamente o racional dessa reforma, ainda hoje se mantém com os diferentes níveis de planeamento de intervenção. O professor Valente Oliveira, infelizmente, não pôde estar presente, mandou uma mensagem bastante simpática, que eu passo a ler. Venho agradecer muito a sua comunicação, pedindo o favor de transmitir o meu reconhecimento à direção da Adfercit. Infelizmente não posso estar em Lisboa no dia da entrega, já que tenho compromissos vários para os dias 25 e 26 de junho no Douro, nos quais tenho parte ativa. De qualquer modo, fico muito grato pela generosidade de todas, recebo um abraço amigo, etc. É interessante porque a pessoa com esta coisa continua ativíssimo, e ele preside uma das associações para o desenvolvimento do Douro, e é por isso que não pôde estar aqui hoje connosco, mas ficou a referência, e depois irei, obviamente, enviar-nos o título para a sua casa no Porto. A segunda pessoa que felizmente está entre nós, o Dr. Emílio Rui Vilar, que presidiu ao anterior congresso, e só por isso é que na altura não lhe atribuímos o diploma de sócio honorário, porque fazia parte quase de uma outra geração. É uma pessoa que já se conhece bastante bem, teve um papel muito importante antes do 25 de Abril, que foi um dos membros fundadores da SEDES, e se não estou em erro, acabou por ser o primeiro presidente da SEDES, que, como sabem, foi um alfobre de pessoas que viram na Primavera Marcelista alguma esperança de se poder mudar o regime ainda por dentro, que infelizmente não aconteceu, como todos sabemos, mas que foi extremamente importante para o período pós-revolucionário. Foi daí que saiu um conjunto de pessoas muito jovens, não quer dizer idades, mas eram pessoas muito jovens com imensa vontade de mudar o país, e o Dr. Emílio Rui Vilar já tinha trabalhado antes do 25 de Abril, até na relação do OCDE, em termos de legislação sobre os transportes, e depois entra logo no governo provisório, como secretário de Estado do Comércio Externo e do Turismo, e depois Ministério da Economia no segundo e no terceiro governo provisórios, e depois Ministro dos Transportes e Comunicações no primeiro governo constitucional. Depois disso tem uma passagem por várias instituições bancárias, entre elas o Banco de Portugal, e foi administrador da Fundação Caldas de Gulbenkian, onde tive o grato prazer de poder trabalhar, embora pouco, infelizmente para mim,
com ele e com o vereador Sr. Armando Marques, numa iniciativa muito interessante que a Gulbenkian lançou sobre desenvolvimento sustentável, como é que se podia refletir isso de uma forma bastante aberta e bastante livre, como faz parte desta geração de pessoas que viveu muito o anterior regime e sabe dar à liberdade o valor que hoje em dia muitos parecem não dar porque consideram que há qualquer coisa que é absolutamente natural. Não é esse o caso. E foi bastante importante. Para além disso, o Dr. Rui Vilar é um homem de cultura, presidiu ao Teatro Nacional de São Carlos, foi comissário-geral para a Europália, Fundação Serralves, Administração do Porto, 2001, e continua ligado às universidades, quer com títulos de honor e causa, quer no seu Conselho Geral. O professor Hermínio Rui Vilar, queria entregar-lhe, em nome da AFERCIT. Agora devia haver aqui uma escadinha. Isto são uns diplomas muito singelos, mas eu acho que numa sociedade em que vai perdendo cada vez mais memória e que vai perdendo as coisas, é importante a gente ter. Portanto, o que diz é uma coisa muito simples, o nome da pessoa, assinado por mim, pelo Presidente da Assembleia Geral, que é o nosso amigo Tomás Leiria Pinto, e depois é reconhecimento de uma tela carreira profissional no domínio do Parlamento e dos sistemas de transportes. Dr. Rui Vilar. Eu é que agradeço. Eu tinha aqui isto é quase fácil no meu caso quase que não era necessário estar com grandes coisas, porque são pessoas que eu conheço há muito tempo, não é? A próxima pessoa que eu tenho o grato prazer de homenagear é a doutora Lino Coutinho, que começou a trabalhar em transportes em Paris, onde teve um trabalho importante na reestruturação do sistema de transportes da região de Paris, com a RATP, etc., e que, a seguir ao 25 de Abril, vem para cá cheia de vontade de contribuir para este país novo que tinha nascido naquele dia inteiro e limpo, e que ficou conhecida quase como a mãe do passe intermodal, porque foi das primeiras coisas que lançou a obra, foi exatamente começar na Carris, trabalhava na altura na Carris, no departamento de planeamento, e começa a juntar esforços e vontades e pessoas para ter, pelo menos ao nível da cidade de Lisboa, isto em 1975, depois começa a funcionar depois em 76, já com Croas, não estou em erro, ter um único título de transporte para as pessoas que fizessem isto todos os dias. O que é espantoso é que mesmo naquela altura em que até o CDS falava em socialismo de rosto humano, não é? Mesmo naquela altura, fazer isto era extremamente difícil. Só quem não passou pelas agruras do que é a intersetorialidade dentro da administração pública é que não sabe dar valor ao que é isto. E só é possível chegar a estas coisas com pessoas que tenham uma clareza muito grande nos seus objetivos e que têm uma resistência absolutamente notável em relação às outras coisas. O professor Costa Lobo dizia muitas vezes que uma pessoa, para ser um bom urbanista, tinha que ter uma grande resistência física e psicológica, porque exigia muito de cada um, e os sucessos eram relativamente poucos. E, portanto, era isso. E eu acho que Lino Coutinho, que depois teve vários cargos, quer como deputada, quer como vereadora, cruzamos também na Câmara de Almada, foi administradora também da Fundação Antero de Cantal, foi secretária de Estado das Obras Públicas, de Habitação, de Comunicações, enfim. Tem, de facto, um currículo enorme, e foi uma pessoa que marcou muita gente que, novos como eu, começaram a trabalhar neste domínio dos transportes e do urbanismo, e, portanto, Leonor, é um imenso gosto e muito obrigado por tudo. Queria-lhe dar o seu diploma. Na nossa idade temos o diploma engraçado.
Eu vou saltar um bocado a ordem, porque o Setúbal, que é um dos homenageados, é aquela pessoa para que, estando agora fora do país, aproveita um bocado esta vinda aqui para rever velhos novos amigos, não é? Quer dizer, deste tempo. E, portanto, o que eu queria pensar era a título póstumo. É póstumo porque, de facto, as coisas aconteceram quando nós não queríamos que acontecessem e que nos surpreendeu. Portanto, já tínhamos pensado nisso. Está aqui a filha do engenheiro Eduardo Zucht, para receber o prémio que nós decidimos atribuir ao seu pai, a título póstumo. E, de facto, o Zucht, por exemplo, foi uma das pessoas que colaborou, e que eu estava há bocadinho a falar nisso, com a Leonor Coutinho, quando se lançou o passo intermodal, apesar de a CP, ele estava na CP na altura, não fazer parte, digamos assim, do grupo com quem era preciso dialogar, que era sobretudo a Carris, entre a Carris e o Metro, mas foi um entusiasta que aderiu àquilo. E quem conheceu o Eduardo Zucht sabe que era assim. Era uma pessoa de causas, era uma pessoa de entusiasmos, mesmo quando a gente não concordava com ele. Só um breve parênteses, a última discussão que eu tive com ele, a discussão foi amistosa, como é evidente, foi numa aula da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no campus do Monte da Caparica, em que eu defendia a alta velocidade ferroviária no grande eixo litoral com duas ligações à Europa, e o Eduardo Zucht defendia que não era necessário para o nosso país a alta velocidade ferroviária e defendia antes aquilo que está a ser feito pelo Governo, na prática, que é uma duplicação da linha do Norte e conseguir melhorar as ligações a partir daí. E foi engraçadíssimo, porque ele já estava bastante debilitado e, portanto, ele entrou na aula por videoconferência e combinámos que, assim que ele estivesse melhor, pudéssemos almoçar juntos para acabar a discussão. Infelizmente não tivemos essa oportunidade. O Zucht foi uma pessoa extremamente interessante. Ele envolveu-se logo, fez a carreira quase toda na CP, mas nunca faz parte daquelas pessoas que nunca se reformam, não é? Portanto, acabou a sua função aos 70 anos, porque já não era ao limite, mas continuou a trabalhar e a escrever e a dar aulas, nomeadamente na Universidade Nova, e foi uma pessoa que teve trabalho na saída do Estado dos transportes, teve uma participação importante quando se falou na Lei de Base dos Transportes Terrestres, ainda no início dos anos 90, e depois foi chefe de gabinete do ministro Valente Oliveira, quando foi ministro do Planeamento e Administração do Território, que, como todos sabem, foi um ministério extremamente interessante e importante nesta fase do país, nesta altura. Depois esteve ainda como assessor da Secretaria de Estado das Obras Públicas e teve um papel importante na Comissão Instaladora do GATEL, em representação exatamente do Ministério do Planeamento e Administração do Território. Um dia o Jorge Jacob poderá escrever as memórias do GATEL para a memória futura, como se costuma dizer, porque há muita coisa interessante sobre aquilo, como é que é possível ter um trabalho técnico de uma grande qualidade, de uma grande profundidade, que aponta num sentido e depois há uma decisão política completamente ao contrário, com base num argumento notável, que é, bom, se os dois ministros têm posições diferentes, eu voto pelo dono da obra. O que é uma coisa, de facto, impressionante. Estamos só a falar da segunda travessia do Tejo, um investimento de milhares de milhões, que foi determinante para a recomposição do território na margem sul do Tejo, a meu ver mal, mas que foi decidido desta maneira, contrariamente a tudo aquilo que tinha sido o estudo, onde o Jorge Jacó trabalhou como técnico, bem como a Isabel Seabra, que só não está aqui hoje porque, entretanto, partiu o braço e não está muito bem, mas que manda cumprimentos para todos aqueles que aqui estão hoje. E depois passou pela Junta Autónoma das Estradas, era de facto uma pessoa extremamente diversificada nos seus interesses, mas com uma curiosidade brutal e com uma inquietação. Lembro-me sempre daquela música do José Mário Branco, não é? Portanto, uma pessoa extremamente sempre ativa, atual, e que acaba por ser professor convidado para dar as suas aulas. Foi nessa altura que eu voltei a trabalhar. A Adfercit associou-se ao GEOTA para criar um prémio, e o engenheiro Eduardo Zucht, em sua memória,
que terá a sua primeira edição este ano, e, portanto, eu queria chamar a Clara Zug, por favor, de receber o diploma em nome do seu pai. Bom, e agora a última pessoa é o nosso conhecido Roberto Stucci, o chamado poliglota, em que a gente já não sabe qual é a língua que ele fala, mas é o Stucci. Ele fala Stucci, que é uma língua também interessante. Bom, se eu entrei na área dos transportes foi graças ao Stucci. Estamos em 1982, portanto já foi há alguns aninhos. O Stucci veio trabalhar para Portugal naquele contrato que foi celebrado ainda antes de 25 de Abril pelo diretor-geral dos transportes terrestres, que era uma pessoa, agora falho-me o nome, mas já soube o nome, mas que era uma pessoa extremamente cordata e aberta, e ele achou que era necessário ter na Direção-Geral uma capacidade técnica de intervir e, sobretudo, uma abertura, digamos assim, às novas ideias, às novas maneiras de pensar. E estabeleceu um contrato com o ITEP, Instituto de Transportes e Planeamento da Escola Politécnica Federal de Lausanne, onde o Stucci e o Nicolas Maior tinham se formado há relativamente pouco tempo, que era dirigido pelo professor Janton, não é? E há uma equipa de suíços que vem primeiro para Lisboa, depois há outra que vai para o Porto também, para fazer os primeiros, na altura não se podia chamar planos, não é? Exato, o plano de ação a curto prazo, que era para ver o que é que se podia fazer com pouco dinheiro e rapidamente para melhorar as condições. E o Stucci veio nessa altura, e aqui ficou durante bastante tempo, pelo menos até 82, ou 80, por aí. E o primeiro, eu lembro disso porque o Vítor Casemiro hoje não pôde estar aqui connosco, mas foi um dos que também participou nisso. O primeiro corredor reservado de autocarros que foi feito na Estrada de Benfica foi com vocês, no plano do Pacto, na altura do coisa. Naquela zona da cidade, sim. Agora já havia 24 de julho, não é? E o que eu parece que era interessante era de que, na altura, havia um plano rodoviário extremamente importante, feito pela Dodge Consult, se não estou em erro, que tinha um investimento absolutamente faraónico para toda a área metropolitana de Lisboa. E lembro que uma das coisas que o trabalho foi feito foi exatamente somar todo esses investimentos rodoviários que estavam previstos para a área metropolitana de Lisboa, porque aquilo era essencialmente um plano rodoviário, e mostrar que eram completamente execuíveis. E o trabalho continua a ser desenvolvido e termina com o Estudo de Transportes da região de Lisboa, porque na altura a DGTT não podia se chamar planos, porque não havia enquadramento legal para haver um plano de transporte da região de Lisboa, e que foi durante muito tempo uma referência para todos aqueles que trabalharam nesta área. Não só porque encarou uma visão intermodal que não era muito comum naquela altura, como, por outro lado, introduziu aspectos que tinham a ver com a sociologia, a economia, com a própria orografia do terreno. Lembro sempre daqueles esquemas do Bovipa, com os canais por onde passava, os vales por onde passavam os comboios, ou os pontos de atracagem na margem sul, que eram os elementos de fixação da população. O Stucci trabalhou em muitos países, desde o Canadá, por toda a Europa, pela América Latina, por África também, foi consultor de várias entidades internacionais, foi um dos grandes dinamizadores da Associação de Veículo Elétrico em Portugal e foi seu presidente durante bastante tempo, e também participou, integrou o programa do ECOM, do European Conference on Mobility Management, desde 2000.
E, de facto, foi com aquele grupo dos suíços uma pessoa que marcou tudo. Comigo foi determinante, porque, na altura, o Setúbal queria continuar a trabalhar e estar em Portugal, que tinha relações estabeleceu relações bastante fortes com muitos de nós, e eu trabalhava num gabinete em que faltava alguém na área dos transportes. E aí fez-se uma troca, praticamente, o Setúbal veio para cá e eu fui para a Suíça, para Lausanne, durante 6 meses, para fazer a minha primeira especialização na área dos transportes. Pronto, e a partir daí, olha, foi aquilo que deu até hoje. O Setúbal quer dizer umas palavras. Muito obrigado sobretudo por ter vindo, que ele agora passou para Nuestros Hermanos, vive agora ali ao lado. Muito obrigado por teres vindo, e aqui está o nosso reconhecimento pelo trabalho. Então, Fernando, abre lá o PowerPoint para mim. Isso agora. Não tens. Não, mas tem que... Eu tenho o PowerPoint. Não, espera lá. Perdão. Eu tenho o PowerPoint. Esta é a versão número 1. Esta é a versão número 2, mas ainda é muito longe. Então, vou tentar improvisar. Pois, na altura, havia aquela moda dos congretistas de pôr sempre o 5M, o 3D, etc. Ou seja, os pontos importantes. Mas depois não funciona, não? Porque são, pronto, histórias. Então, os meus 5 M's estão por aí. O primeiro é multiprofissão. O Orlando está por aí. Me fez um grande prazer, porque toda a gente pensou que eu sou um eletricista, porque a gente sabia que eu falava de veículos elétricos. Mas os operadores estavam todos chateados por os veículos elétricos, mas o Fernando disse, mas via isto organizamos os transportes urbanos. Este foi o cumprimento mais agradável que tinha. Depois tínhamos os veículos elétricos de gás natural também. E não sei se está cá, tínhamos a agência Amerlis, que fizemos os veículos de gás natural. E depois tínhamos finalmente uma associação de utentes de veículos elétricos. Porque os veículos elétricos falavam muito lá com o Ministério, etc., mas aqueles que depois fizeram o trabalho foram os utentes. E fizemos muito trabalho, que está cá o ex-presidente, e ele, há 5 anos atrás, me deu um prémio do Lifetime Award, exatamente há 5 anos, eu conhecia ele não quando cheguei em Portugal, com o 25 de abril, mas ele estava muito perto da minha casa, porque estava na prisão de Caxias. Muito obrigado. O segundo M é Multiple Team, Equipas, Networks. Só assim se pode fazer um trabalho interessante. E só, sobretudo, temos que ouvir as pessoas, aprender alguma coisa. Hoje em dia, nas conferências, já ninguém toma notas, menos o Fernando Nunes da Silva, que tinha obrigação, porque tinha que fazer a síntese. Mas eu tenho sempre meu livro durante as conferências, ou não só, também no café, para tomar umas notas. Porque se diz verde que te quiere verde, de Garcia Lorca. É o livro de Garcia. A terceira M são multi-sítios
mundo. O Luís, o Isabel, quando ela vai de Algures, depois sempre desaparece para Lausanne ou para a Suíça, muito mais que eu. E a Isabel às vezes diz, não sei se o Fernando é suíço ou português suíço. Eu fiz a mesma história. Aliás, ela passou o tempo não em Lausanne, mas no Carnaval de Veneza, toda a gente sabia. E depois, como falaste, havia o pacto, justamente não era um plano, era ação. Estava lá a Leonor Continha, que vinha de Paris e trouxe o carte orange, mas ela também me ensinou as máscaras no meio, como diz, no meco. Pois, ela tinha uma casa e me ensinou as máscaras. Se te lembras? Estava também o Luís, o Eduardo Sucate, que, como louco de comboios, conhecia os suíços e todos os comboios e foi da equipe. E também estava lá dos 3 secretários de Estado seus, o Nuno Portas, que também estava muito a trabalhar conosco. E depois, no final do pacto, havia uma coisa interessante que a Câmara queria fazer um ponto de situação sobre urbanismo e transportes. E isto foi um trabalho muito interessante e a equipa técnica super especial, que deveria estar cá, que é o Luís Jorge Bruno Soares. Está indo. Chegou que era no técnico. Bom. Era uma das culpáveis deste trabalho, que levou um mês, e terminou com uma visita de helicóptero, porque o coronel está na Câmara, organizou um helicóptero, porque eu dizia, a gente deve mostrar aos políticos, não os papéis, mas a realidade. E lá fomos, meio-dia, e fizemos todas as fotografias. E o Luís Jorge e outros utilizam estas fotografias durante muitos anos nas aulas deles. Também, Lisboa não é só Portugal. Portugal não é só Lisboa. Então, eu tenho um amigo muito bom, o António Babo, infelizmente que morreu, e que dizia, o Estúcio deveria trabalhar no Porto, faz mais sentido do que estar em Lisboa. Mas também tenho um outro amigo muito importante, que agora mesmo escreveu em Guiné-Bissau, que é aquele que ganhou as eleições, mas está na prisão, o Domingos Simões Pereira. E continuamos a ser amigos. Eu andei a trabalhar muito em Guiné-Bissau até encontrar uma senhora do Uruguai, voluntária, que agora minha mulher há 40 anos. E Eleanor conhece a minha mulher mais do que eu conheço ela, porque ela sempre foge a algures. O quarto, M, já estou quase, são os meandros. A vida tem muitos meandros. E nos meandros há muitos bloqueios, né? E, de facto, mesmo os amigos, às vezes, se zangam, não é? Mas depois se encontram outra vez. E, por isso, tenho o meandro do nosso amigo. Esta gravata tem 35 anos e comprei com Isabel Seabra, em Roma, primeira vez que ela foi lá. E ela se queixou porque não havia gelado durante o inverno. Infelizmente, ela não está cá porque ela está doente neste momento, mas foi também uma das grandes lutadoras da mobilidade. Depois, tinha uma história de Perform, uma série de amigos com que trabalhamos. E o quinto M, já estamos na quinta, é multi-talento. A gente deve inventar muitas coisas, experimentar muitas coisas,
Eu agora estou reformado, estou na Andaluzia, e o meu projeto já não é relatórios e transportes, eu convido amigos da Austrália, da França, etc., para passar uns dias na minha casa. Eu já tenho uma dúzia destas experiências e o que aprendi é a gente trabalhou durante anos com pessoas, mas sabemos, no fundo, muito pouco. E quando depois voltam, uma semana, em casa, se encontra os hidden talents, ou seja, o que a gente não aprendeu. E que é muito importante de conhecer o resto da vida. Aliás, as pessoas muitas vezes me dizem: por que fugiste a Portugal? Eu nunca fugi a Portugal. Eu fui para visitar ou estar junto à minha família em Málaga, porque uma filha vivia lá. Porque, de facto, de mais velhos que somos, de mais importante é as amizades. Porque, de facto, o trabalho passa, os relatórios passam, mas os amigos são que nos sustentam. E, de facto, fiquei muito surpreendido de ser aqui convidado para ser honorado, porque não é normal, mesmo um suíço que tinha 45 anos de Portugal, mas é sempre um português, um estrangeiro. E fiquei muito, como se diz, sensibilizado de ser convidado. E deve dizer que o meu amigo Fernando Nunes da Silva deve ter lá posto a sua mão com alguns amigos que são na administração, etc. E quero agradecer muito a Adfer de fazer esta homenageação. Eu tenho aqui alguns amigos, é difícil contar toda esta história, mas eu tinha uma equipa com Paulo Marques em Cascais e foi um dos trabalhos interessantes. E depois o amiga, está por aí, quando eu fui para a Espanha, eu dei todos os meus plantas de casa a ela. E hoje ela apareceu e dizia: aqui está o filho das minhas plantas. Muito obrigado. Ok.